Olá pessoal, como que vocês têm passado? Então, vamos começar a nossa terceira semana do plano de estudo tutorado, nosso PET volume 3. E para a semana 3, voltada para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças bacterianas. Como a gente sabe, e viu nas aulas anteriores, as bactérias elas são importantes, A gente tem bactérias boas, como na constituição da flora intestinal nossa. A gente tem também bactérias que contribuem para a indústria alimentícia na produção de queijo. Então a gente tem diversas bactérias. A gente pode dizer assim que a gente pode classificar como bactérias boas e bactérias ruins. E nas bactérias ruins a gente tem aquelas que vão desencadear algumas doenças. Lembrando que as bactérias elas têm uma diversidade muito grande. Então cada uma, da espécie, vamos dizer assim, específica, causa um tipo de doença. Então aqui eu trouxe um mapa mental para destacar algumas doenças que são causadas por bactérias. Então a gente tem um exemplo da cólera, que ela é uma doença transmitida através de água e alimentos contaminados e fezes de pessoas que estão doentes. Está muito relacionada a essa questão de ambientes que não têm saneamento básico. A gente tem o botulismo, que é uma doença, um vírus que ele prolifera geralmente em enlatados, então é muito importante observar na lata de milho, de vários produtos que vêm embalados em latas, se não está estufado, se não está amassado, porque há muita chance da bactéria estar proliferando ali dentro, que ela consegue reproduzir sem a presença do oxigênio, como a gente já falou, A gente tem a sífilis, que ela é transmitida sexualmente, pelo contato direto com as pessoas. Então, se uma pessoa está contaminada e tem relação sexual com a outra sem proteção, ela pode contrair a sífilis. Tem a leptospirose, que ela é contraída do rato. Então, vamos imaginar, numa chuva tem um esgoto. Ali, como tem um rato, pode ter uma chance muito alta de conter as bactérias, presentes no rato e a pessoa ser infectada. Tem também o exemplo da hanseníase, que também é uma doença transmitida pelo contato íntimo entre as pessoas, doente. A gente tem a tuberculose, que é causada por quando a pessoa, vamos dizer assim, contraída, Quando a pessoa está falando, espirra ou tosse, então aquele contato direto com a pessoa pode contrair, Claro que a pessoa que esteja contaminada. A meningite também pode ser contraída através de gotículas, eliminada pela tosse, pelo espirro, pela fala. A pneumonia também é no mesmo caso, A pessoa tem a pneumonia, ela espirra, ela fala, pode estar. A gente tem um exemplo da gonorreia, que já é uma doença também sexualmente transmissível. A gente tem o tétano, que ela é contraída, por exemplo, quando você machuca, tem um ferimento ali, então é muito importante, então pode ter uma contaminação no ferimento, principalmente quando você se machuca com algum instrumento que está enferrujado, velho, que está ali no tempo, você não sabe o que está se passando ali com aquele material, então é muito importante. Se machucou, verificar se tem, fez a vacina contra tétano ou ir se vacinar para que não tenha essa infecção bacteriana. A gente tem a coqueluche, que também é causada, contraída, por gotículas eliminadas pelo espirro, pela tosse, pela fala. E a gente tem a difteria, que é a mesma vertente, por espirro, tosse, fala. Então a maioria, se a gente for fazer uma classificação das bactérias, a gente pode ver que as formas de contágio dessas doenças geralmente são por contato direto com a pessoa contaminada, então a pessoa espirrar, tossir ou falar, ou sexualmente é transmissível, então um contato íntimo com as pessoas contaminadas, ou o caso de um saneamento básico.
Então vamos lá, gente, para a questão número 1 do PET. Ele fala assim: um bioquímico realizou análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão da garganta de uma criança, onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca a difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se a criança, letra A, fosse vacinada, B, tomasse o soro no início da doença, C, apresentasse, a escovar, aprendesse a escovar os dentes precocemente, ou D, fosse protegida contra a picada do inseto vetor. Então, primeiramente, vamos analisar o que acontece. A difteria, como a gente falou, ela é causada por quê? Por espirros, gotículas de falas. Então, se a criança ela espirrou, ela falou, ela pode contaminar as outras pessoas. Essa doença, gente, ela já tem vacinação no sistema, de saúde. Então, logo no começo, nos primeiros meses de vida da criança, ela toma essa dose, uma dose da vacina que a gente chama de DTP, tá, gente? Desculpa. E aí, a criança vacina, logo depois de 15 meses, ela tem um reforço dessa vacina novamente, e depois aí, conforme os anos vai se passando, a cada 10 anos, ela vai tendo reforço novamente da vacina para que a criança ela tenha no seu sistema imunológico uma resistência, vamos dizer assim, uma forma mais fácil, um escudo contra aquela bactéria se ela for infectada. Então, no caso aqui, o que a criança poderia, ter feito para ela ter evitado essa doença? Se ela fosse vacinada. Quando a gente pensa em tomar o soro no início da doença, o soro não vai contribuir para nada nesse caso. Escovar os dentes, depois que ela já tá, não vai, porque ela teve contato direto com a pessoa. Como a doença ela é passada de uma pessoa para outra, não quer dizer que se ela tá com o dente escovado ou não, ela vai contrair ou não, Então não entra no caso. E, protegida contra a picada do inseto também não tem nada a ver, porque a doença não é transmitida por um inseto. Então a alternativa correta é a letra A, se ela fosse vacinada. Na questão 2, bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar uma região do esmalte onde se encontra, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer, se os colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e seus conhecimentos, é possível afirmar que, exceto A, as bactérias podem causar patologia para as quais podemos adotar medidas profiláticas? Está correto, As bactérias causam diversas doenças e claro que muitas delas a gente pode tomar medidas, para se prevenir. B, as bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede? Gente, não vai fazer isso, tá? Ela não vai usar os sais minerais do dente para fazer uma constituição da parede celular dela. Não vai acontecer isso. Ela vai lesionar, sim, ocasionar danos no dente da pessoa, mas ela não vai pegar especificamente o material, uma substância do dente para ajudar na constituição dela. Então, a B está falsa. A C, o vinagre utilizado para a flexibilização do osso e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias? Elas não podem ser. O que acontece? Por que essa está verdadeira? Ela produz uma substância que ajuda, digamos assim, a dissificar ali. Tá? Então, como as bactérias fazem o processo de fermentação, elas conseguem fazer esse vinagre.
Então essa também está correta. E a D, carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias das placas dentárias para a produção de substâncias desmineralizadoras. Também está correto. Por quê? As bactérias, elas utilizam o carboidrato para poder fazer a parede dela, tipo epidiocricano, né? Então ela utiliza o carboidrato para gerar essa parede celular dela. Então, ela também está correta. Então, na questão 2, aqui, né, é possível afirmar que está exceto está errada, é a letra B, que as bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede. Então, isso não acontece. Na questão 3, um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibiótico. O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: uma amostra do material infectado do paciente é semeada numa placa contendo nutrientes necessários para seu crescimento, das bactérias. Pequenos discos contendo cada um deles um tipo diferente de antibiótico é então colocados na placa. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura que mostra uma dessas placas, os discos com as letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura, a área de crescimento das bactérias. Analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. Então aqui, a questão trouxe como que os cientistas eles vão fazer análise da bactéria, qual o tipo de antibiótico que eu vou usar para aquele tipo de bactéria. Então eles pegaram uma amostra de bactéria de uma pessoa infectada, colocaram na placa. E nesse meio que a gente chama de meio de cultura, ele coloca minerais que contribuem para quê? Para o crescimento das bactérias. Quando isso acontece, o que eles fazem? Eles colocam várias amostras de antibióticos. Como vocês podem perceber que bem no meio ele é mais escurinho, mais para o marrom, mais escuro. E aqui cada letra, o A, B, C, D, E e F, representa uma amostra de antibiótico. Aqui em A, por exemplo, vocês podem ver que formou uma bola grande, branca. Então, que aqui nesse espaço que não proliferou bactérias. Na B, proliferou, na F também, na C também, na E também e na D também. Aí, a D já não conseguiu as bactérias proliferar ali onde que estava aquele tipo de antibiótico. Então, aqui, Então, a gente sabe que nas áreas claras vão indicar o quê? As regiões em que não há o crescimento bacteriano. Então, dessa forma, o quê? É a maior influência do antibiótico ali. Então, a gente tem antibiótico A e o D com mais eficácia para, vamos dizer assim, para combater esse tipo de bactéria que foi colocada na placa. Então, qual seria mais eficiente? Qual que você indicaria para o seu paciente? Analisando toda a amostra, o antibiótico mais indicado seria o antibiótico A. Mesmo que o D também não teve o crescimento, mas o A você pode ver que ele é uma área maior do que o D. Então, o mais eficaz, no caso, seria o antibiótico A. Na questão 4, estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a eficácia, a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo.
devido à diminuição da eficácia das drogas usadas e a piora das condições sanitárias em muitos países. A letra A. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? Então, qual é o agente etiológico ali, né, que vai transmitir a doença para o humano? Então, a gente tem aqui a espécie que chama Mycobacterius tuberculosis. Lembrando, né, lá do começo da nossa aula, segundo ano de classificação de seres vivos, então a gente sempre tem, né, o gênero com letra maiúscula, né, e a espécie com letra minúscula, e sempre o nome científico ele tem que vir demarcado de alguma forma, ou em negrito, ou sublinhado, ou em itálico. Então, por isso que a gente trouxe, né, escrito dessa forma. Então, o agente que causa a tuberculose no humano é a Mycobacteria tuberculosis. AB. Como essa doença é comumente transmitida? Então, se a pessoa que está contaminada, ela tosse, ela espirra, ela fala, ela pode passar as doenças para outra pessoa. Então, é assim que ela é transmitida. C. Explique por que a eficácia das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. Então, o que acontece? Os antibióticos, eles, né, foram uma descoberta fantástica para combater as infecções bacterianas. Só que ao analisar, eles perceberam que se você fazer o mau uso do antibiótico, ele pode fazer com que as bactérias fiquem resistentes a isso. Então, se você vai ao médico, o médico fala, você está com uma infecção bacteriana, você tem que tomar um antibiótico por 5 dias. Então, você tem que tomar por 5 dias. Então, você tem que fazer o uso correto. Ou se você faz o uso de mais ou de menos, você pode fazer com que as bactérias fiquem resistentes e não tenha mais a eficácia. Aí, às vezes, você tem que partir para outro tipo de antibiótico, outro tipo de medicamento. Então é muito importante seguir sempre as orientações corretas de como utilizar o medicamento, principalmente no caso dos antibióticos, né? Porque se criar uma resistência, você vai continuar com a infecção, tomando remédio e não vai adiantar nada. Na questão 5, o gráfico ao lado, o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental em laboratório submetida a um antibiótico no número X, né, no momento X, analise-o e responde as questões propostas. A. O que aconteceu em B? Então, a gente pode ver o gráfico aqui, a gente tem número de bactérias ao longo do tempo, o número de indivíduos, né, aqui, e o tempo. Então, aqui, a gente sabe que logo onde está demarcado o X, foi submetida um determinado antibiótico. Então, o que aconteceu em B, né? A gente viu que em B, o número de indivíduos diminuiu, né? Devido à ação do antibiótico. Então, como ele adicionou antibiótico, então diminuiu a ação da bactéria. Então, como as bactérias não possuíam resistência ao antibiótico aplicado, muitas delas morreram. Ela está tendo contato direto, a pessoa não tinha resistência, a eficácia, vamos dizer assim, do antibiótico foi eficaz mesmo. A B. Explique o padrão observado em C, D e E. Então, vamos lá. Nas fases C, né, e E, há o crescimento da cultura, né, e o aumento do número de indivíduos devido ao desenvolvimento da resistência das bactérias. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar, a pessoa recebeu um antibiótico, as bactérias não eram resistentes, então houve uma diminuição das bactérias, mas conforme o mau uso desse antibiótico, ele criou uma resistência. Então, o número de colônias começou a aumentar novamente. Então, por isso que a gente consegue perceber em C e em E esse aumento do número de indivíduos de novo, né, de bactérias aqui. A C. Um aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Você concorda com ele? Justifique sua resposta. Então, o que seria? Pode ser que não seja de espécie diferente.
mas a afirmação dele pode estar correta. Por quê? Quando a gente pensa que as bactérias elas desenvolveram uma resistência ao antibiótico, então ela pode, né, ter mudado ali de determinado jeito o seu fenótipo. Então vamos, né, concordar com esse aluno que realmente as bactérias, né, da fase E são diferentes da fase A, porque criaram uma resistência, pode ter remodificado o seu código genético e criado um novo genótipo. Então, por isso que o aluno fala isso. Tá? Então, está correta a afirmação dele. Na questão 6. Qual é a diferença entre bactérias e arqueias? Então, são duas distinções diferentes, né? Então, a gente sabe que as arqueias, elas vão diferir, né, das bactérias pelo fato da sua parede celular ela não ser constituída por peptídeo glicano. Então, a parede e a constituição delas são diferentes. Outra diferença, aqui até você pode olhar nesse cladograma, que eu mostro, né, a gente chama mais fácil de uma árvore geológica, né, que a gente tem as bactérias, né, arqueias e os organismos eucariontes, né. Aqui a bactéria, ela vai divergir para um lado só. E aqui, a arqueia e as eucariontes, ela tem o mesmo ancestral comum. Então, ele tem muita semelhança genética com os organismos eucariontes, as arqueias, por mais que eles sejam procariontes. É muito parecido com as eucariontes. Então, isso é uma diferença. Então, ela difere em relação à parede celular, né, que não tem o peptídeo glicano, a bactéria tem, a arqueia não tem, e em relação a essa divergência, que por mais que ela pertence aos organismos procariontes, elas têm uma base genética muito parecida com os organismos eucariontes. Tá joia? Então a gente vai ficar por aqui. Não deixe de se cuidar, inscreva no canal para vocês acompanhar as correções. Momento difícil, né? Mas a gente vai vencer essa etapa juntos. Então, até a próxima.